Vamos explorar a fascinante e complexa história da Rússia, um dos maiores países do mundo. Preparem-se para uma viagem no tempo. As origens. As origens da Rússia são complexas e remontam a uma série de povos e eventos históricos que se entrelaçaram ao longo dos séculos. A história da Rússia pode ser dividida em várias etapas significativas. Os povos eslavônicos. Antes da formação do Estado russo, a região era habitada por várias tribos eslavônicas, que eram predominantemente nômades e agricultores. Esses grupos começaram a se organizar em pequenos assentamentos. A Rus de Kiev. A partir do século IX, a Rus de Kiev começou a emergir como um poder político unificado sob a liderança de varangianos vikingos que se estabeleceram na região. O príncipe Rurik, considerado o fundador da dinastia que governaria, estabeleceu seu domínio em Novgorod, e seu sucessor, Oleg, expandiu o território para Kiev. Fragmentação e amongolismo. A partir do século XII, a Rus de Kiev começou a se fragmentar em vários principados e enfrentou invasões, incluindo a devastadora invasão mongol no século XIII, que resultou na dominação do território por cerca de 2 séculos. O grande príncipe de Moscou. Com o tempo, Moscou emergiu como centro de poder, especialmente depois da queda de Casaria e do jugo mongol no século XV. Ivan III Ivan, o Grande foi crucial na unificação dos principados russos e na renúncia ao domínio mongol. Esses eventos moldaram a identidade russa, influenciando não apenas sua estrutura política, mas também sua cultura, religião e sociedade. As interações com povos vizinhos e as influências externas continuam a desempenhar um papel significativo na evolução da Rússia até os dias atuais. Cristianização. A cristianização da Rússia é um processo histórico que começou oficialmente no final do século IX, quando o príncipe Vladimir de Novgorod, também conhecido como Vladimir o Grande, adotou o cristianismo. Esse evento é geralmente datado de 988 d.C. e é considerado um marco crucial na formação da identidade cultural e espiritual da Rússia. Contexto histórico. Antes da cristianização, a região que hoje conhecemos como Rússia era predominantemente pagã, com diversas crenças e práticas religiosas tribais. O estado de Kievan-Rus, que formou a base da futura Rússia, Ucrânia e Belarus, era uma federação de tribos eslavas. A influência bizantina. A conversão de Vladimir ao cristianismo foi fortemente influenciada pelo Império Bizantino, que era a principal potência cristã da época. A escolha da fé ortodoxa oriental em vez do catolicismo romano foi resultado de uma série de fatores políticos e culturais, incluindo alianças matrimoniais e a busca por um modelo civilizacional que pudesse unir as diferentes tribos sob um único governo e uma única fé. O batismo de Vladimir. Vladimir decidiu se converter após uma análise das diferentes religiões da época. Ele enviou emissários a várias regiões para estudar suas religiões, mas foi o cristianismo ortodoxo, especialmente a liturgia bizantina e a profunda espiritualidade, que o impressionou. Após sua conversão, ele ordenou que seu povo também fosse batizado, resultando em uma vasta conversão em massa. Consequências sociais e culturais. A adoção do cristianismo trouxe profundas mudanças sociais e culturais. Igrejas foram construídas, textos sagrados foram traduzidos para o eslavônico, antiga língua litúrgica da época, e uma nova cultura literária começou a se desenvolver. A arte, a arquitetura e a educação foram profundamente influenciadas pela religião cristã. A atualidade. Hoje, a Igreja Ortodoxa Russa continua a ter um papel importante na sociedade russa, influenciando a vida cultural e política. A cristianização moldou a identidade russa, unindo diversas etnias sob a bandeira comum da fé cristã e, subsequentemente, influenciando a política e a cultura russa ao longo dos séculos. A cristianização da Rússia, portanto, não foi apenas um evento religioso, mas um fator fundamental na consolidação da nação e na formação de sua identidade cultural e espiritual até os dias atuais. A Era dos Czares. A Era dos Czares na Rússia, que se estende aproximadamente do início do século XVI até o início do século XX, é marcada pelo domínio autocrático dos czares, ou imperadores russos que governaram o vasto império com poder quase absoluto. Essa era dividida em várias fases, com destaque para as dinastias Rurik e Romanov.
A dinastia Hurrik, século IX, 1598. A dinastia Hurrik foi a primeira dinastia real da Rússia, começando com o príncipe Hurrik em 862. Durante este período, a Rússia começou a se unir sob um único governo, com a crescente influência do cristianismo, especialmente após a conversão de Vladimir o Grande, em 988. A dinastia enfrentou diversos desafios, incluindo guerras civis e invasões, como a dos mongóis no século XIII. O período dos estados em guerra de 1598 a 1613. Após a morte do czar Fyodor I, a Rússia passou por um período de crise conhecido como Tempo dos Problemas, caracterizado por disputas dinásticas, guerra civil e a intervenção de potências estrangeiras. A situação se estabilizou com a eleição de Mikhail Romanov como czar em 1613, marcando o início da dinastia Romanov. A dinastia Romanov de 1613 a 1917. A dinastia Romanov trouxe um longo período de estabilidade e expansão territorial. Os czares mais notáveis incluem Pedro o Grande de 1682 a 1725. Ele modernizou e ocidentalizou a Rússia, tornando-a uma potência europeia. Fundou São Petersburgo e reformou o exército e o governo. Catarina a Grande de 1762 a 1796 continuou as reformas de Pedro e expandiu ainda mais o império, promovendo a cultura e a educação. Alexandre II de 1855 a 1881, conhecido como Czar Libertador, ele aboliu a servidão em 1861 e implementou várias reformas sociais e políticas. Entretanto, a era também foi marcada por conflitos, incluindo guerras contra a Turquia, a Suécia e, mais tarde, a Rússia Imperial enfrentou a Revolução de 1917, que culminaria na queda da monarquia e na ascensão do regime comunista. Legado. A era dos czares deixou um legado duradouro na Rússia, com suas profundas tradições culturais, religiosas e sociais que ainda moldam a identidade russa contemporânea. A autocracia czarista e os eventos que levaram à Revolução de 1917 são fundamentais para entender a história moderna da Rússia e suas transformações políticas e sociais. O Império Russo. O Império Russo foi uma das maiores potências da história, existindo de 1721 até 1917, quando a Revolução Russa levou ao colapso do regime czarista. A ascensão do Império começou sob o reinado de Pedro o Grande, que implementou uma série de reformas que modernizaram e ocidentalizaram a Rússia. Ele fundou a cidade de São Petersburgo, que se tornou a nova capital e um símbolo da nova Rússia. Durante o século XVIII e XIX, o Império Russo expandiu-se significativamente, incorporando terras da Europa Oriental, da Ásia Central e do Extremo Oriente. Essa expansão foi frequentemente marcada por guerras, bastante notáveis como as Guerras Napoleônicas e a Guerra da Crimeia. A diversidade cultural e étnica no Império era imensa, incluindo russos, ucranianos, bielorrussos, poloneses e muitas outras etnias. No entanto, o Império também enfrentou vários desafios internos, como a resistência nacionalista em regiões não russas e as tensões sociais geradas pelas desigualdades econômicas. A classe trabalhadora e os camponeses viviam em condições difíceis, o que contribuiu para a agitação social. A queda do Império Russo foi acelerada pelo envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que revelou as fraquezas do governo czarista e levou ao descontentamento popular. A Revolução de Fevereiro de 1917 forçou o czar Nicolau II a abdicar, e em outubro do mesmo ano, os bolcheviques tomaram o poder, criando uma nova ordem que acabaria levando à formação da União Soviética. Em resumo, o Império Russo foi um espaço de vastas culturas e aventuras, mas também de conflitos e desigualdades, cujo legado ainda é sentido em vários aspectos da sociedade russa contemporânea. Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período de tensão política, militar e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, que começou após a Segunda Guerra Mundial e durou até o colapso da União Soviética em 1991. Na Rússia, a Guerra Fria não apenas moldou a política interna, mas também teve profundas implicações na sociedade, economia e nas relações internacionais. Contexto e causas.
Após a Segunda Guerra Mundial, as diferenças ideológicas entre os Estados Unidos, representando o capitalismo e a democracia liberal, e a União Soviética, que defendia o comunismo, tornaram-se evidentes. A expansão do comunismo na Europa Oriental, combinada com a desconfiança mútua, gerou uma rivalidade que estabeleceu as bases para a Guerra Fria. Principais acontecimentos: corrida armamentista. A União Soviética e os Estados Unidos competiram para desenvolver e acumular arsenais nucleares. Esta corrida armamentista levou à criação de potências militares massivas e ao desenvolvimento de estratégias de dissuasão. Guerra da Coreia de 1950 a 1953. A União Soviética apoiou a Coreia do Norte, enquanto os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul. O conflito foi um exemplo claro da luta global entre capitalistas e comunistas. Crise dos mísseis de Cuba 1962. Este evento foi um dos momentos mais críticos da Guerra Fria. A descoberta de mísseis soviéticos em Cuba, a apenas 90 milhas da Flórida, levou a um confronto direto que quase resultou em uma guerra nuclear. Detente e reformas. Nos anos 1970, houve um período de relaxamento das tensões, conhecido como detente. A assinatura de acordos como o Tratado de Não Proliferação Nuclear TNP e os Acordos de Helsinki foram marcos importantes. A Revolução Soviética e o colapso. A crise econômica e social que afetava a União Soviética nos anos 1980, agravar-se pela corrida armamentista e por reformas políticas e econômicas propostas por Mikhail Gorbachev, como a perestroika, a reforma econômica e glasnost, a abertura política, culminaram na dissolução da União Soviética em 1991. Impacto na Rússia. O fim da Guerra Fria e a queda da União Soviética resultaram em uma transição turbulenta para a Rússia, com uma série de problemas econômicos e sociais, como o aumento da pobreza, corrupção e a perda de status internacional. O legado da Guerra Fria ainda é sentido na política russa contemporânea e nas suas relações com o Ocidente, que continuam a ser complexas e muitas vezes tensas. A Guerra Fria moldou a Rússia moderna e deixou uma marca indelével na consciência coletiva do país, influenciando sua política externa e as percepções sobre segurança e identidade nacional até hoje. Era moderna. A era moderna na Rússia começa formalmente com a dissolução da União Soviética em dezembro de 1991. Esse período é caracterizado por mudanças políticas, econômicas e sociais significativas, que moldaram o país de maneiras complexas. Transição e reformas. Após a queda da União Soviética, a Rússia enfrentou uma transição tumultuada de uma economia planificada para uma economia de mercado. O presidente Boris Yeltsin liderou uma série de reformas econômicas, conhecidas como terapia de choque, que visavam liberalizar a economia, privatizar empresas estatais e reduzir o controle do governo sobre a economia. No entanto, essas reformas tiveram consequências desastrosas a curto prazo, resultando em uma inflação galopante, aumento da pobreza e um declínio acentuado do padrão de vida para muitos cidadãos. Instabilidade política. A década de 1990 também foi marcada por uma instabilidade política significativa. O país passou por crises políticas, como a rebelião de 1993, que culminou em um confronto entre o governo e o parlamento. O clima de incerteza era palpável, e muitos cidadãos se sentiam desiludidos com o novo sistema democrático, que parecia não atender às suas necessidades. Ascensão de Vladimir Putin. Em 1999, Vladimir Putin assumiu o cargo de presidente interino após a renúncia de Yeltsin. Sua administração trouxe uma nova onda de centralização do poder e uma abordagem autoritária em relação à política. Putin implementou reformas que estabilizaram a economia e restauraram o crescimento, em parte devido aos altos preços do petróleo e gás, injetando recursos na economia russa. No entanto, isso também coincidiu com o aumento da repressão a vozes dissidentes e um controle mais rigoroso sobre a mídia. Relações internacionais. A Rússia pós-soviética também viu uma reconfiguração de suas relações internacionais. Enquanto inicialmente buscava uma integração mais próxima com o Ocidente nos anos 90, o relacionamento deteriorou-se ao longo dos anos 2000, especialmente após eventos como a guerra na Geórgia em 2008 e a anexação da Crimeia em 2014.
Isso levou a sanções por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, resultando em um isolamento crescente da Rússia no cenário mundial. Desafios sociais e demográficos. O país enfrenta desafios demográficos significativos, com uma população em declínio devido a baixos índices de natalidade e altas taxas de mortalidade, especialmente entre homens. Problemas sociais como corrupção, pobreza e desigualdade também persistem, minando a confiança nas instituições públicas. A era moderna na Rússia é um período de contradições, que combina progresso econômico com o aumento da repressão política. A Rússia continua a navegar por seu papel no mundo, equilibrando suas aspirações nacionais com as expectativas da comunidade internacional. A trajetória futura do país dependerá de como ele aborda esses desafios internos e externos. Conclusão. E assim, a história da Rússia continua a ser escrita. Um país rico em cultura, conflito e resiliência. O que você mais gosta na história da Rússia? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!